Então, o título, né, que eu recebi, a transversalidade no processo de construção do currículo e as políticas de saúde, né? Então, vamos ver algumas perspectivas para a gente dar o pontapé. Como ponto de partida, eu busquei uma inspiração, né, no Guattari, que traz para nós, mais ou menos nos anos 60, essa perspectiva conceitual da transversalidade, né, bem antes da LDB, bem antes, né, de outros textos, né? Aí eu fui lá me inspirar um pouquinho e buscar algumas, né, pistas para a gente pensar. E esses são os pontos de partida a partir do autor. Algo do seguinte, quando ele pensa, né, e a gente tem algumas falas dele, no sentido de uma necessária, né, nova atitude pelos novos tempos, um novo modo de pensar o conhecimento e a ciência, e ele traz essa perspectiva da transversalidade, ele faz uma associação direta com a ideia do rizoma, né? Aí eu fui lá buscar um pouco, né, essa ideia. E a tal ideia de rizoma, que é a concepção, né, teia e redes, né, ela pode ser a forma mais adequada de compreender os princípios da transversalidade. Então, é pensá-la na possibilidade sempre de abertura, né, de multiplicidade, de movimento, de dinâmica, de muitas conexões, de muitas ligações. Não é nem um horizontal que se mexe, nem um vertical que se mexe. É não ter muito, nem o horizontal e nem o vertical, e ter muitas coisas em várias direções, mas com pontos de conexão, que vão dando sentido a alguma coisa, que é o que a gente precisa num currículo. Tem que ter alguns pontos que dão princípios, mas direções podem ser muitas. Na rede, então, não tem hierarquia, subordinação, né, entre esses pontos, nós e os caminhos. A rede, então, está em constante construção e transformação, igualzinho nossos PPC, que a gente nunca sabe qual é a última versão. Não é verdade? Cadê a última versão? Olha, leva essa, mas não é mais. Não, já tem... Ah, tá, obrigada. Me avise quando sair a próxima. Aí quando chega, olha, tá aqui, peguei a nova versão desse CD. Olha, mas já tem um grupo que essa parte aqui desconsidere. Qual que eu considero? Aqui está em processo. Mas isso é ótimo. Esse aqui é o movimento. A ideia é essa mesmo, né? Então, ela está em constante construção e transformação. Os nós e as conexões são heterogêneos, significando, então, multiplicidade de possibilidades de interligações. Cada nó pode ser composto por toda uma rede, infinitamente, quer dizer, não tem fim, né? A rede aberta, ao exterior, a adição, a conexões com outras redes, enfim, a rede não tem centro, ou pode ter vários centros que trazem ao redor de si pequenas ramificações. Coloca agora a imagem. Pronto. Né? Estamos nesta teia, nesta trama, nessa rede, muitos fios, muitas ligações, muitas possibilidades. É o que ele acredita, né, que combina mais com esses tempos. Isso ele já colocava há quase 4 décadas atrás, né, já acompanhando todo o movimento do pensamento, da ciência, né, é uma coisa muito, muito legal. Vamos em frente. Anos 60. O conceito de transversalidade de Félix Guattari amplia, então, a discussão, evidenciando os movimentos transversais do rizoma, mobilidade que aponta para o reconhecimento da produção da multiplicidade, para a atenção à diferença, né, e a diferenciação,
debate que depois vai se fortalecer muito já nos anos 80, 90, por conta, né, das perspectivas da inclusão, do compromisso social, uma série de outras coisas que vão começar também a caminhar nessa direção das diferenças, né, das relações para a não desigualdade, né? Currículo transversal é o currículo que é transversal, né? Ele se constitui, então, enquanto uma rede, enquanto esse movimento permanente, essa mobilidade toda, né? Seriam, assim, currículos que não teriam simplesmente o poder de diferenciar, de classificar, de organizar, de incluir e de excluir, mas levariam a micro-revoluções na educação. Tem que apostar. E tem que ser meio que um currículo de aposta, né? Para ter a possibilidade, não a garantia, nem a certeza, porque não tem mesmo, mas ter a possibilidade das micro, né, revoluções na educação. Isso já por conta dos meus estudos da cartografia, né, que tem relação com essa metáfora do mapa, da ideia de pensar mapa. Então, o currículo pensado como um mapa, então, sempre estendido por inteiro. Ninguém pega mapa e fica virando página. Não dá, não é verdade? Você quer um mapa inteiro na mesa e começa. Bom, eu estou aqui, como é que eu chego aqui, passo por aqui. O currículo é isso, na ideia do currículo mapa. Tem que ser visto por inteiro. Não pode ser só um ciclo, só um módulo, só uma série, só um ano. Não dá. Em algum momento, todo mundo tem que dizer, está aqui o mapa, e olhá-lo por inteiro, para descobrir, então, as conexões, os fios, os nós, os pontos, né? E para Deleuze e Guattari, né, a dupla que produziu essas ideias, o mapa se opõe, então, àquela ideia do decalque, né? Que se fixa, que se cola e permanece lá parado. Não. Por quê? Contribui, então, para a conexão dos campos. É aberto, conectável em todas as suas dimensões, desmontável, né? Dobra ele todinho, desmonta, troca, tira a coisa do lugar, né? Reversível, suscetível de receber modificações, de novo, constantemente. Trocando rotas. Não, esse caminho já não é mais o melhor, vamos achar outro caminho. Não, agora vamos conectar essa aqui, essa parte do currículo já com essa, vamos fazer um experimento aqui, vamos estar sempre nesse movimento do experimentar, do buscar, né, provocando mesmo essa permanente movimentação. Tomar o currículo, então, né, eu já pensando ali, olha, tá vendo? Pontos, né? Aí eu começo a conectar com aquilo que eu desejo destacar. Né? E eu vi na provocação do título a questão das políticas públicas, das políticas de saúde, que podem ser e passam a ser, né, uma referência para caminhar nesse mapa. Como é que eu caminho nesse mapa? Mas eu tenho que ter um ponto de partida, vários pontos de chegada e estabelecer meios para, mas tem que buscar alguns eixos norteadores, geradores, que vão dar sentido à escolha desses caminhos, né? Então, tomar o currículo como um mapa, numa perspectiva de abertura e de constante transformação, impossibilita definições fechadas. Não dá, não cabe, né, do termo. E as tentativas de conceituação passam a assumir uma posição secundária nos estudos da área. Então, você vai tomando opções, definindo alguns princípios norteadores, que também são cambiantes, que também podem ser ressignificados. Agora, a fala do Guattari, né? A transversalidade, então, é uma dimensão que pretende superar os dois impasses, quais sejam o de uma verticalidade pura, só na vertical, e de uma simples horizontalidade. Então, a transversalidade, ela tende a se realizar quando ocorre uma comunicação máxima entre, né, os diferentes níveis e, sobretudo, nos diferentes sentidos, né? Então, nem é uma preocupação só concentrada no vertical, nesse subir, né, quer dizer, pensar o currículo, né, como escada, não, neste degrau estamos pensando, agora passa para cá, agora, então,
Então, não é só nessa perspectiva, nem só buscar a horizontalidade simples, mas criar e gerar todo esse processo de movimento. Agora vamos chegar, né, em uma apropriação e uma utilização do conceito nossa. E a gente começa a vislumbrar isso a partir da LDB. Ela começa a nos convidar também a pensar na perspectiva do currículo, usando a lógica, o princípio da transversalidade, né? Então, a partir da elaboração da LDB 96, emergem orientações, porque ela dá diretrizes, né, gerais, para a aplicação da transversalidade. E isso vai acabar se estruturando em todos os níveis de ensino, só que ganha muito mais ênfase no ensino fundamental, né, e se materializa, né, já na década de 70, né, 70, 80, não, 70, 97, um ano depois da LDB, se materializa com os parâmetros curriculares nacionais, né, que vem assumir mesmo a perspectiva e adota uma das formas de compreender a transversalidade, quando introduz os temas transversais ao ensino fundamental, os 5, né, do ensino fundamental. E isso depois vai se estendendo para os outros níveis de ensino, né? Mas a LDB já dava exatamente esse indicativo de pensar currículo dentro de uma lógica, né, de fazer opções pela perspectiva da transversalidade. Mas levanta também questões para a gente discutir. No que tal orientação implica? E como nos implicamos com ela? E essa orientação da LDB e como ela vai sendo trabalhada no ensino, ela tem sintonia com aquela concepção já construída desde os anos 60, 70, pelos autores que discutem a transversalidade, né? Vai numa outra direção, qual que nós queremos? E as escolhas passam a ter significado aí, que quem vai escolher é quem vai fazer. Na escolha não pode ser uma coisa de quem não está dentro. Quem escolhe é quem está dentro. É quem faz. É quem vive. Esse é que tem que escolher, não é verdade? Não adianta a escolha ser do ad hoc. Ele escolhe, mas ele não vai estar aqui todo dia para fazer as conexões todas que ele sugeriu. Quem vai estar conectando aqui somos nós, então quem está aqui é que tem que escolher que conexão e como é possível, né, expandir, estender e montar a rede. Não é verdade? São decisões que têm que ser desenvolvidas pelo grupo. A transversalidade diz respeito, já nessa lógica da LDB, a possibilidade de se estabelecer na prática educativa uma relação entre aprender conhecimentos teoricamente sistematizados, aprender sobre a realidade, e as questões da vida real e de sua transformação. Aprender na realidade e da realidade. Eu acho que aqui tem uma ligação interessante com o eixo da mesa das políticas de saúde, como essa realidade, mas levanto lá já uma questão. As políticas de saúde têm sido a realidade onde aprendemos? E temos aprendido, e até apreendido, pode usar também o 2 o que nessa e dessa realidade? Aprendido o quê? Né? Ali é o quê? Nessa e dessa. Ou temos escolhido os melhores lugares dessa realidade? Né? Mas a realidade por inteiro tem sido o nosso espaço de aprender? Ou ainda assim fazemos escolhas? E ao fazer escolhas por partes da realidade, não estamos dando conta dela por inteiro, ou com todas as suas possibilidades de pontos positivos, pontos críticos, nós críticos, precisamos vê-la nas suas conexões também todas. Né? Então, que partes dessa realidade que envolvem as políticas de saúde, com que partes dessa política nós temos pactuado? E quais temos deixado
de fora. Né? Então, não estamos dando conta dessa perspectiva da inteireza de aprender na e da. Né? E também, não só na realidade, e isso é muito interessante no nosso campo, na nossa área, porque a nossa tendência é aprender na. Vamos para lá. Mas é lá. Né? Não é da. Não é dela, é nela. Às vezes, pouquíssimas vezes, com ela. Né? Às vezes é só nela. Usa o espaço, mas não tem implicação com ele. E nem responsabilidade. Então é na. O dela, então, pouco. O com fica longe. Então, como estamos, né, nos comportando com essas realidades, as políticas de saúde, dos espaços onde essa política se concretiza e se materializa. Né? Ficam tudo perguntas, muitas perguntas. Não se trata de trabalhar temas eixos paralelamente, né? Mas de trazer para os conteúdos e para a metodologia da área a perspectiva dos temas eixos definidos, se definidos por o grupo, né, como transversais. Né? Isso é muito interessante porque quando se organizou, né, esse primeiro conceito, né, dos temas transversais, dos eixos transversais, a ideia que se tinha era não se mexe, né, no que tem, mas vamos escolher alguns pontos que vão caminhar meio que paralelos. Né? Então, ele vai lá, visita, né, o currículo estruturado, mas vem aqui também, não é por aí. Né? E até isso aconteceu em alguns formatos, dando a esses eixos aqui, transversais, caráter de disciplina. Pega os eixos, aí não chamava eixo, chamava tema, né? Pega os temas transversais, que temas seriam transversais? Aí escolhe os temas. Aí eles viram disciplina. Né? E eu continuo na minha outra disciplina fazendo do mesmo jeitinho. Sem a inclusão. Né? Porque o transversal não é para ficar paralelo. É para atravessar quem já está presente. Não tem que criar novos espaços. Tem que abrir espaço para eles entrarem em todos os espaços. Viu? Rede, teia, conexão, essa coisa né, que cresce, enfim. Né? Mas aí é que vem, né? Queremos, então, o que para o nosso currículo mapa? Né? E que pontos, então, vão ser os locos, que pontos locos ou pontos de conexão vamos escolher? E como vamos trabalhar com eles? Eles vão ser pontos locos paralelos a uma estrutura que permanece, ou eles vão ser realmente incluídos e inseridos transversalmente nos vários pontos desse mapa ou nos vários pontos dessa rede? O sentido de transversalidade que emerge na LDB, outro ponto para dar muito pano para a manga, tem convergência com o de rizoma de Guattari? Onde está essa convergência? Isso é outra discussão muito legal. São coisas que vão, né, para mexer mesmo. Um pode se imbricar com e no outro? Eu vejo que sim, mas temos que decidir e optar qual imbricação queremos, qual currículo, mapa queremos. Qual é que é mais aberto? A ideia do rizoma e a ideia da LDB, ou as duas ideias têm aberturas e queremos ambas, enfim. E qual queremos? A história, temos que fazer escolha, decidir, tomar decisões. Qual queremos para o nosso currículo? Né? Aquele que vivemos, aquele que fazemos, aquele que é o nosso dia a dia. Mais perguntas para o grupo, né, que faz e vive o currículo, né, discutir. Vamos pensar que esses pontos locos do mapa vão ser eixos transversais, mas não é para ficar lá os eixos paralelos. Cumpre o que está aqui e o paralelo. Não vai adiantar nada. Vai continuar a mesma coisa. Né? Vão ser temas geradores, de novo, mas não é para ficar os temas paralelos e depois encaixá-los em novas gavetinhas e caixinhas e disciplinas.
e criar uma estrutura de novo paralela. Você vai por aqui e visita essa outra estrutura aqui. Aí tu passa de nível para cá, vem aqui, visita e faz mais alguma coisa. E fica sempre assim, né? Mas quem está nessa estrutura mais tradicional, não mexam comigo. Essas outras ideias que fiquem sendo discutidas lá, nas tais disciplinas, que vão ter o nome que se der. Mas na minha eu vou continuar fazendo do mesmo jeito. Né? Sem conexão, né? Não tem conexão. Né? Então, com o que vamos tecer a nossa teia? Né? Primeiro, nós mesmos. Esse nós aí pode ter um duplo sentido, né? Eu acho que ele tem que ter um duplo sentido. Se queremos um currículo mapa, um currículo rede, na ideia do rizoma, tem que ter os nós. Duplo sentido. Os nós da rede, o grupo. É o grupo, é do grupo, com o grupo, no grupo. Né? E tem que ter os nós. Sem eles não tem o mapa. Não, tem até desenhada lá, bonitinha. Mas no dia a dia não tem as conexões. Né? Porque nós ainda não estamos também nos colocando e nos vendo, né, nesse estabelecimento aí dessas conexões. A gente ainda não se enxerga nesse mapa, a gente ainda se perde no meio dele. Precisamos, né, daqueles nossos espaços familiares, né, daquelas nossas âncoras, que a gente ali claro, né, ali a gente se segura, tudo faz parte, e tudo tem que estar na roda da discussão e levar em conta. Também não é dizer que isso não tem, não existe. Não dá. Faz parte. Agora, como vamos, né, nos encontrar permanentemente para discutir essas coisas? E descobrindo onde a gente está produzindo mais conexões, onde está produzindo menos. Por que está produzindo mais conexões? Há áreas que permitem mais, há áreas que favorecem mais. Se eixos temas, por exemplo, se essa for a escolha, lá estou eu pensando, né, ainda no meu currículo, né, que vai ficando imenso. Que eixos temas vão ser esses? Né? Decisões dos nós. Os nós decidindo os nós que vão fazer, né, pontos e vão ser transversais. O SUS, né? A bioética, transversal, não é fazer a caixinha e botar. Está aqui a disciplina, você vai lá e fale tudo isso que é muito bom, mas eu continuo aqui, né, na minha saúde da mulher, saúde da criança, saúde do adulto, sem falar de bioética. Porque alguém está falando. Não adianta. Política de saúde, tá aqui, é a disciplina tal que vai dar conta disso. É para os nós darem conta. Todos os nós que estão na rede têm que dar conta daquilo que foi pactuado, que vão ser os nós. Né? Que vão ligar. Né? A sistematização, a SAI, não, aqui é a Bambambam, trabalha. Aí o aluno vai passando por outros e outros e outros cenários, não tem SAI. Não sai. Ela não sai. Não sai. Não sai do lugar, porque ela está num lugar só. Então, não estabelece conexões. A enfermagem baseada em evidência, joguei ali a EB, não é com H, não é a nossa EB com H. Né? É a EB sem H. A enfermagem baseada, ela pode ser um eixo. Né? Mas não é para um só ficar se matando naquela metodologia altamente complexa e só um, né? Sempre um, sem um nós, aí fica o eu sozinho, né? Aí não é rede, não é conexão, né? A própria pesquisa, usando aí os princípios provocadores do Pedro Demo, que nos provocou lá naquela conferência de abertura do Senadem, quem estava lá, né? Que a fala dele é assim mesmo, ele provoca mesmo, né? Ele fala umas coisas, né, que os professores tremem, mas ele fala para isso mesmo, é o jeito dele falar, né? Algumas máximas dele, né? Professor que não pesquisa, não tem o que ensinar, não tem o que dizer, né? Assim, professor autor, aluno autor, se não é autor, não é professor, não está só dizendo que os outros já disseram, e por aí vai. Né? Mas eu acho que naquele livrinho dele, do Pesquisa, Princípio Científico e Princípio Educativo, né? Ali ele começa a trabalhar coisas legais que depois em outros tantos textos dele. Então a pesquisa também poderia ser, né, um eixo tema, mas
mesma coisa, né? Envolvimento dos vários nós do grupo. As teorias, enfim, são tantas as possibilidades, né? Mas alguns podem ser escolhidos, mas essas escolhas, de novo, não são escolhas do que queremos que complemente a essa que é a questão. Né? Dar a esses eixos ideia de complementaridade. Não mexe no que tem, mas complementa, amplia, faz a linha paralela. Né? Não mexe na linha vermelha, mas bota a amarelinha do lado. Aí não é transversalidade. Né? Há uma complementariedade, mas não é transversalidade. Não é. Então, um currículo, nessa lógica da transversalidade, é claro que ele vai ser o tempo todo uma construção coletiva, né? Então, os pontos de conexão são as mãos do que fazem, daqueles que estão lá no currículo, não pode ser diferente. Então, aqueles que operacionalizam são os pontos da rede. Né? Enfim. Então, construção coletiva, por ser dinâmico e muito dinâmico, né? Avaliação contínua, quer dizer, o processo de avaliação ele é permanente. Né? Os princípios cognitivos são valorizados, mas eles são ligados aos afetivos e aos valorativos, né? Sem ênfases. Né? E a formação, claro, ela não é só para a atuação, ela não é só uma formação para aquele perfil do egresso lá, né, que as diretrizes apontam, que o PPC aponta, tem que ser para além. Então, é aquele perfil, mas aquele perfil, né, numa pessoa, né, aí vem a questão dos valores, dos princípios que são muito maiores, né, do que um perfil de um egresso. Né? Vai. A complexidade do mundo de hoje nos impele, nos empurra para uma visão complexa da realidade. Isto é, multidimensional, aberta, que flui em direções contrárias, alternativas, complementares e recursivas. Né? Os princípios do pensamento complexo, como afirma Edgar Morin. Né? Recursividade, a própria dialógica que não é dialética, aquelas coisas mesmo do pensamento do Morin também combinam com essa perspectiva da transversalidade. O conceito de transversalidade pode nos ajudar. Também não é, né, a pílula mágica que vai resolver os nossos problemas. É melhor primeiro resolver os problemas e depois partir para as conexões. Porque se partir para as conexões com os problemas, não vai dar. Mas se quiser fazer as duas coisas ao mesmo tempo também, enfim. Bom, então ele nos ajuda neste esforço de construção de um currículo em movimento, aberto e permeável aos múltiplos movimentos da sociedade, a favor das políticas de saúde e dos cidadãos. Então, o ser humano ali, né, o egresso, mas ele com várias perspectivas, né? Pensado a partir de um domínio simbólico, estético, ético, empírico e por aí vai, nessa coisa mais da inteireza. Pode ir. Bom, e aí, ou ficamos desanimados, cansados antes de começar, né? Aí a educação fica ao contrário, né? Mas tem que debater, tem que ir para o debate, né? E pelo menos ir dando passos. Como esse tipo de currículo, né? Ele tem essa perspectiva do múltiplo movimento, vai crescendo também devagarzinho, vai vendo onde estão as primeiras possibilidades de conexão, vai experimentando, é muito experimento, né? Muito de experimentar aqui, testar ali, e vai crescendo. Porque se desenhá-lo, né, e colocá-lo todo por inteiro, ao mesmo tempo, para ser operacionalizado, talvez não dê muito certo.
Então vamos ver onde hoje já existem boas relações e conexões. Porque são as boas relações que puxam boas conexões. Que quem faz as conexões são as pessoas. Os nós do mapa somos nós. Não é o PPC que vai nos conectar, não é a LDB, né? Não é o INEP, não é o avaliador do INEP, não é. Estamos nós. Tem como. Né? Então, onde estão espaços de boas relações, ali com certeza serão bons espaços experimentais de boas conexões. E aí o mapa começa a ser desenhado. Ele pode começar por áreas, por campos. Não necessariamente tem que ser por inteiro. Acaba então tudo que tem e vamos fazer tudo, vou fazer algo diferente por inteiro. Vai assustar. E ao assustar, vai fechar. E ao fechar, eu não vou me conectar. Então é melhor não fazer macro-revoluções, mas as micro-revoluções. E elas vão produzindo novas, né? As micro vão trazendo, envolvendo, ampliando. E um dia a gente tem a macro e alguém olha, nossa, não tem mais nada a ver como de 5, 6 anos atrás. Mudou muito, mas levou 5, 6 anos para mudar. Não pode ser da noite para o dia, não é mais esse, agora é esse. E muda todo mundo ao mesmo tempo e ninguém tem referência de nada, ninguém nem consegue se ajudar. Aí os nós vão ficar sós. E eles sós se fecham, não conectam. Né? Tá no desenho, mas permanece do mesmo jeito. Continua fazendo do mesmo jeitinho. Né? Porque não vai ser o currículo que vai me mudar. Eu é que mudo o currículo. Mas o final do ponto de mutação, né? Que ele vai rever o conceito de crise de percepção, que é o tempo todo, né? Que atravessa o filme, ele vai chegar, e o filme vai mostrar que a possibilidade da mutação só vai se dar em cada um. Né? Quando os 3 se separam, quem já viu o filme deve lembrar, que eles passam o dia inteiro, né? E o filme é praticamente retratar um dia, né? No fundo é um dia, que é o encontro dos 3, eles passam o dia inteiro falando um monte de coisa, mas no final eles se separam, né? E ali cada um vai fazer o seu ressignificar e o seu repensar, e ali é que começa a surgir uma possibilidade, não uma garantia e uma certeza de uma mutação. Porque vai depender de nós, deles, de nós, das pessoas. Não é de fora para dentro. É de dentro para fora. Por isso que é lento, é devagarzinho mesmo, é passo a passo mesmo, é em doses. Né? E com muito debate, com muita discussão, né? Opções. Vamos começar por aqui, vamos ampliar ali, vamos ver onde estão nossos pontos fortaleza, nossos nós fortaleza, que podem ser, né, aqueles que vão puxar essas linhas e essas teias que tem, né, e outros vão inicialmente ser literalmente puxados, né, mas tem que querer ser puxado, que ninguém vai puxar quem não quer ser puxado. Ele não vai ser puxado, ele vai ficar. Né? E aí a rede vai... Mas ela é assim mesmo, ela fica torta, ela fica estranha, mas tem algum movimento. Chega uma hora que você não consegue mais ficar parado se a rede inteira está se movimentando. Tu começa a sacudir, saculejar, ou sai dela. Ou sai dela. Aí não consegue... Se ela produzir um movimento muito grande, né? Chega uma hora que... alguma coisa que não está muito fixa ali, a tendência é pular, né? Dá uma trepidação, né? Dá uma... Porque quanto maior a quantidade de pontos se movimentando, né? Aí em alguém que não vai... Não estou conseguindo. Ele nem precisa dizer que não está conseguindo. Ele já não fica. É muito interessante essa ideia. Então, assim, bom dia para todos. E eu preferi fazer uso da palavra transversalização, porque estava no programa
e também gera para mim a sensação de ação. E por conta disso, eu escolhi umas formigas saúvas andantes, para lembrar que elas são, né, extremamente determinadas, né, tem toda uma composição de organismo nelas mesmas, cada uma define muito bem a sua função, e na hora do ataque do tamanduá, elas formam fileiras de combate. Então, durante toda a minha apresentação, eu quero que a gente pense assim, essas saúvas estão aí para a gente lembrar que somos organismos vivos, muito embora pequenininhos na dimensão do cosmos, né? Se a gente conseguisse tirar um retrato hoje de estarmos aqui falando sobre esse assunto, quantos outros espaços não estão sendo hoje construídos para falar sobre esse assunto? Então, a primeira coisa que eu gostaria de lembrar, pode ir clicando e montar a tela toda, que na enfermagem, né, no nosso departamento, nós somos muito pequenos e fazemos, né, um trabalho de formiguinha mesmo num dos grandes eixos desse currículo, que é a enfermagem, concepções, saberes e práticas. Nós temos disciplinas, né, que estão na área das grandes políticas públicas, a saúde coletiva é uma, né, que vai perpassar todo o nosso currículo no que tange a ações, na área da saúde da mulher, da criança, do adolescente, né, da saúde mental. Nós temos também 3 disciplinas, uma em especial nossa e 2 outras coligadas que está na área de pesquisa. Então, no que tange as possibilidades de trabalhar a pesquisa pública, eu acho que o MEP está muito bem servido, né, e tendo a possibilidade de lidar com isso com muita clareza, né. Contudo, eu preciso também estar apresentando para vocês que pouco nós nos conhecemos, né? Ainda como formiguinhas e o quantitativo reduzido de profissionais, nós temos 2 núcleos de pesquisa, um voltado, né, para estudos, né, da criatividade e subjetividade, o outro que está englobando a saúde da mulher e da criança e do adolescente, também saúde coletiva, porque somos poucos. Nós temos 2 grupos de pesquisa, saúde integral da mulher e do recém-nato, qual eu coordeno junto com a professora Aldira Samanta, maternidade, saúde, mulher e da criança, que é o professor Erdi que coordena. Nós temos nessa instituição uma expressão enorme no que tange a projetos de extensão. Também temos cursos de pós-graduação, enfermagem do trabalho, saúde integral da criança e do adolescente, abrindo a primeira turma no período que vem, e temos inserção através da professora Cláudia Amara nos 3, né, segmentos, né, na pós-graduação Lato Sensu, na pós-graduação Instituto Centro, com participação do professor Edi, participação minha também, agora no grupo de mestrado. E mais, representação em órgãos de classe, e aí a Benfo e agora a Elaine na ABEM. Então, se a gente pensar nesse organismo vivo de formiguinhas, nós vamos começar a imaginar que cada ação que é gerada por cada docente vai deliberar nele mesmo, enquanto compromisso com a sua instituição e na ação de fazer a sua docência, ensino, pesquisa, extensão, toda uma possibilidade de ser a concretização do currículo vivo. Então, vamos lá. Pensar transversalização, e eu não sei se a professora estava dormindo, mas penso que a gente estava em conexão cósmica, né? E eu estava lá no computador às 3 da manhã, tentando, né, ser o mais breve possível. Então, o que eu trago? Na realidade, a transversalidade diz respeito à possibilidade de se instruir na prática educativa, uma analogia entre aprender conhecimento teoricamente sistematizados, aquilo que ela já colocou, aprender sobre a realidade, aprender na realidade da realidade. Sobre esse aspecto, no que tange ao exercício da docência, do ensino, da pesquisa e da extensão, dentro das políticas públicas, nós temos no nosso departamento a possibilidade de viabilizar isso nos grandes eixos materno-infantil, saúde coletiva, saúde mental e por aí vai. A transversalidade e a interdisciplinaridade são modos de trabalhar o conhecimento que busca a reintegração dos procedimentos acadêmicos, que ficaram isolados uns dos outros pelo método disciplinar. E, às vezes, então, a gente precisa imaginar isso. Nós temos uma disciplina que tem, no nosso departamento, o mesmo nome do eixo, né, que é práticas e saberes e tal.
né? Então, uma das coisas que a gente precisa pensar é que a disciplina não pode nos ater ao modo operante daquele único fragmento teórico, prático ou teórico ou de construção de conhecimento. Isso não pode acontecer. A abordagem dos temas transversais deve se orientar pelos processos de vivência da sociedade, pelas comunidades, pelos alunos, pelos educadores em dia a dia. Os objetivos e os conteúdos dos temas transversais devem estar inseridos em diferentes cenários de cada uma das disciplinas. Então, a gente tem de perceber o outro nele mesmo, no seu modo operante, também fazer a rede de nós, né, dar sustentabilidade a esse nó, a essa rede, para que a gente não tenha momentos de tensão, para que a gente não fragmente ainda mais aquilo que, no momento, já está posto, que é o ensino por disciplinas. Então, pensando de novo naquele organismo de formiguinhas, se por um lado a gente tem as disciplinas, que são domínios de conhecimento sistematizados de acordo com critérios específicos, metodologia própria, limite estabelecido, marcando fronteiras entre os campos de saber, por outro, nós temos as limitações de cada disciplina, que em si mesma tem que dar conta da compreensão, tem que dar conta da intervenção dos fenômenos globais, tem que fazer referência ao funcionamento do ser humano como um todo, e ainda propiciar ao aluno a possibilidade de construir junto com o conhecimento dele, reflexivo e crítico. Então, nós temos, né, um compromisso, né? E aí eu acho que a gente tem um grande poder de resiliência, né? De estar, né, na tensão da rede, no movimento comum, mas ainda naquela proposta de organismo vivo, pequenininho, mas fazendo cada um a possibilidade de construção. E aí, claro, né, a gente tem a disciplinaridade, e aí se ela é multi, se ela é pluri, se ela é intradisciplinaridade, a metodologia do processo interdisciplinar implica em processo. E no que implica em processo, existem forças de conflito, forças de poder, estabelecimento de fronteiras. Então, primeiro, a gente tem de pensar a integração dos conteúdos. Depois, passar por uma concepção fragmentária para uma concepção unitária de conhecimento. E aí vamos pensar por áreas? Não sei. Vamos estabelecer novas perspectivas? Talvez. Superar a dicotomia entre o ensino, pesquisa, considerando que o estudo e a pesquisa é sempre uma contribuição que deve estar uma imbricada na outra, nas diversas ciências. E o quarto ponto que eu entendi destacar é que o ensino-aprendizado tem que estar centrado na visão de que aprendemos ao longo da vida. Portanto, é um processo dinâmico, inacabado, que nós temos que sempre estar nos recolocando neste processo. Aí, então, pensar a transdisciplinaridade. E aí é estar fazendo no lugar do outro, voltando a fazer, repensando o que foi feito. Essa transversalidade, ela é uma ação dentro da nossa possibilidade de fazer isso através do que está posto para a gente, que é a fragmentação por disciplina, pela transdisciplinaridade. Ainda lá, pensando formiguinha. Quais são os nós críticos que eu, então, resolvi levantar? E aí eu fiz 3 grandes blocos. Primeiro, os individuais, que diz respeito ao significado pessoal do trabalho relativo a cada um membro envolvido. Na realidade como é que ele se sente, o que ele pensa, que filosofia ele prega e qual o modo operante que ele decidiu estabelecer. Isso já é um nó crítico. O que ocorre é que o saber delimitado pela disciplina, né, faz, ou qualquer pessoa que faça parte desse grupo, tradicionalmente se oferece um lugar pré-determinado a um indivíduo que o representa. Então aí está aqueles castelos que são construídos em modelos disciplinares, que a pessoa está sempre só naquela disciplina, não sai nunca daquela disciplina e vai construir cristalização nela mesma ali dentro. Segundo é o grupal. A junção no mesmo espaço de vários indivíduos não caracterizados por uma só, a constituição de um grupo. Assim, a nomeação de vários profissionais para montar uma equipe, mas que não torne essa equipe nem multi, nem inter, nem trans. Continua cada um no seu castelo específico. Entretanto, chama-se de área, né, de ensino. Por fim,
Os nós institucionais. O uso do saber como instrumento de poder. Isso se dá na utilização de um diferencial dentro das instituições, onde, né, quem não tem um saber formalizado, quantificado, nomeado, reconhecido, ocupa um lugar de subocupação e perde a voz dentro da instituição. Então, isto é um nó crítico também. E aí, lembrando, né, a questão da insustentável leveza do ser de nós mesmos, né? Num balé, né, porque tem que ser arte, fazer isso tem que ser com arte, eu coloquei algumas palavrinhas. Ação, tem que ter ação. Proposição, temos que estar definido em nós mesmos o que fazer. Maturidade, para lidar com as diferenças, para crescer. A avaliação do processo de transversalização. Criatividade, temos que criar. Diante dos nós muito apertados, temos que aprender a dar folgas nesse nó, sustentar a rede, balançar com ela. E eu penso que tudo isso gera a possibilidade do aluno, que é quem perpassa todo o nosso currículo. Eu acho que aí a gente chega um pouquinho à frente, que é a transversalidade, mas é uma ação que começa em nós mesmos. Obrigada. Eu tive, então, como missão, né, hoje, refletir um pouquinho sobre o já construído, né, a nossa experiência de construção dessa proposta pedagógica que está agora, claro, em processo de avaliação, e dizer que, com essa velocidade que a gente tem hoje, né, na sociedade, a velocidade, as transformações que acontecem, que bom que estamos, mais uma vez, no momento avaliativo, né? Não deixa de ser um momento avaliativo. Então, eu, em conexão também com a professora Elizabeth, os meus slides assim, se aproximam muito do que ela também já disse, e eu acho que estamos para falar da nossa prática, em cima também dessa nova possibilidade, que não é tão nova assim. Não usamos, né, há 4 anos, na proposta que foi feita no coletivo, para esse curso de graduação em enfermagem, o termo ou o conceito, que ainda não é, inclusive, um descritor, transversalização ou transversalidade, mas falávamos de interdisciplinaridade, falávamos de conexões, de possibilidades de construir num coletivo. Então, falávamos o tempo todo de... Bourdieu até que diz isso, né? Bourdieu fala assim, que nós falamos com palavras diferentes, coisas parecidas ou muito semelhantes, né? Então, é assim que, se talvez a gente, no passado, tentamos as conexões e as redes, estamos agora aqui para revê-las, falar dos nós, e queria mesmo começar com a professora Elizabeth, o que ela pontuou, que marcou muito para mim a fala dela, é que os nós somos nós, né? A dificuldade que a gente às vezes tem de afrouxar os nós e buscar as conexões, né? Então, no próprio INEP, na página do INEP, ele aparece agora em 2010 a própria transversalidade, né, como uma proposta pedagógica que possibilita a abordagem de conteúdo de forma integrada de todas as áreas do conhecimento por meio de um conjunto de atividades educativas dentro e fora da sala de aula. Então, essa coisa da rede que a gente também concorda com a teoria do rizoma, não mais na teoria da interdisciplinaridade como uma árvore com os seus galhos conectados, mas sim como rizoma, realmente a gente concorda, o rizoma que vai abrir possibilidades, né, horizontalmente, também transversalmente. Então, colocando também como transversalização, que representa uma perspectiva longitudinal, mas não só longitudinal, de trabalhar questões, temas que emergem do social. Então, ao mesmo tempo em que temos as disciplinas, poderemos ter as disciplinas, continuaremos tendo as disciplinas, mas não cabe mais não termos os temas transversais, através de projetos, através de
propostas de construção de conteúdos em módulos. Agora, teremos que pensar no coletivo como trabalhar essa transversalização. Essa é a proposta, né? Então, a transversalização, hoje, então, ela se opõe à disciplinarização. Então, a disciplinarização, ela, novamente, a gente vai dizer, compartimentaliza, ela realmente fragmenta a formação em saúde, principalmente do enfermeiro, né? Mas temos aí, na nossa proposta, nós já falávamos não em disciplinas, mas em conteúdos programáticos, pensando os conteúdos programáticos como um agrupamento, trabalhar conexões, mas a dificuldade realmente está ainda na operacionalização dessa construção. Então, os temas transversais, eu coloquei os pontos, eu acho que para a nossa reflexão, né, que ela reconhece a multiplicidade dos saberes, né, então os saberes que se complementam, não constitui a produção de novas áreas ou conteúdos, então vamos pensar a transdisciplinarização como uma ação, como um atravessamento, e não mais conteúdos, novas disciplinas, né? Que permeia a concepção, os objetivos, os conteúdos no decorrer de toda a formação, que pressupõe um fazer integrado nos campos, ou seja, não é estar no campo, é compor com o campo. Muito bem lembrado pela professora, que hoje ainda visitamos os campos, por isso que o outro que está conosco resiste, por isso que fecha muitas vezes. Por quê? Porque nós ainda visitamos os campos. Esse é um grande nó. Quando é que nós vamos deixar de sermos visitas aos nossos campos, aos nossos cenários, para compor com estes campos? Aí nós vamos estar construindo o processo de transdisciplinarização. A transdisciplinarização também ela possibilita, né, que o aluno trabalhe a autonomia, a tomada de decisão nos mais variados contextos do processo de trabalho. Ou seja, então, através de projetos, depois eu gostaria de falar um pouquinho do nosso projeto PET de Saúde, enquanto tutora do projeto PET, nada mais é como mais uma possibilidade de trabalhar os conteúdos de forma transversal e interdisciplinar. Então, eu fiz também uma busca na Biblioteca Virtual em Saúde e vemos que nós mesmos, na enfermagem, estamos começando a falar da questão da transdisciplinaridade, da transversalidade. A gente tem na biblioteca, sobre transversalidade, 39 textos, sobre transversalidade de currículo, 5 apenas, e transversalidade de enfermagem, 8 apenas. Então, somos nós, quer dizer, fazer uma meia-culpa, mas também não estamos sós. Nós estamos em processo de discussão, nós estamos em processo de começar, né, a refletir sobre. Então, analisando esses textos, o que a gente busca lá, que eu acho que fica para nós, a gente não tem esse dado da nossa escola de enfermagem, desse diagnóstico, mas como uma produção, mas a gente já tem dados que nos levem a concluir que nós temos um diagnóstico muito próximo do que foi também construído por esses textos em diferentes instituições e cenários. Então, o que afirma sobre a formação esses textos? Que trabalharam transversalidade, que há reprodução de conhecimentos, que há estrangulamento, sim, que há engessamento do aprendizado, que há um controle obsessivo do que é ensinado, que já foi dito várias vezes, é meu, e eu tenho isso, esse saber é um saber gerador de poder, né, de micropoderes. Então, o que acontece? Ele é meu. Como é que eu vou transversalizar agora, depois de eu achar que construir durante anos esse saber? Então, é um trabalho de forma isolada, então são vários, né, que apontam para o trabalho de forma isolada. E há realmente a preocupação com a manutenção desse saber-poder, desse binômio, com uma total desarticulação entre o ensino e a realidade social. Então, nós estamos aqui fazendo uma avaliação do que temos, mas há também
achados de que isso é uma realidade nacional e não só uma realidade da nossa escola. Eu coloquei quais os temas transversais que tentamos trabalhar ou estamos tentando trabalhar ainda. Então, quando construímos essa proposta pedagógica em 2004, coletivamente, claro, construída, nós já pensamos e acabou que a cor não saiu. Então, o pensamento nosso é que as políticas de saúde, elas realmente um ponto de atravessamento do nosso currículo, da nossa proposta, do nosso fluxograma. Então, ela aparece em diferentes momentos, desde o primeiro período, depois, como já foi dito, pelas disciplinas de saúde coletiva 1, 2, em saúde da criança, saúde da mulher, em gerência. Então, as políticas públicas, elas fazem um atravessamento. Realmente, a proposta é esta. Agora, temos dificuldade? É um nó? É. Um outro tema selecionado pelo coletivo, que emergiu, né, também foi a formação generalista, a formação cidadã do nosso enfermeiro. Então, que é possibilitada pela discussão em diferentes momentos e pela aproximação com a prática através da modalidade do ensino prático. Então, a formação generalista também atravessa o currículo. É uma grande preocupação dessa escola, né, estar então, com esse profissional, com essa perspectiva de ser um generalista, rompendo com o modelo que tínhamos até então. A pesquisa e a inovação também foi uma grande discussão. Os professores, né, perguntavam, não sei para que tanta pesquisa, não sei para que tanta saúde coletiva, né, a grande questão que sempre nos colocavam, né, acho que e continua, tá? A coordenadora atual afirmando, e continuam, né? Então, para que isso? Para que tanta disciplina da educação? Então, não é? O professor Zé Luiz está aí para que não me deixa, pode confirmar. Então, o que acontece? A visão que continua, quer dizer, eu tenho uma proposta física, mas eu tenho uma operacionalização com as suas dificuldades, porque o nó está em nós, né? Então, o que acontece? A pesquisa, então, para que tanta pesquisa? Não, vamos pesquisar, introduzi-lo, incitá-lo, né, a curiosidade desde o primeiro momento. E aí o que acontece? Há resistências. Então, por quê? Porque as questões biomédicas, instrumentais, técnicas, querem prevalecer. Né? A dificuldade que nós temos de aliar, né, a questão técnica com a questão política. Então, a pesquisa hoje, realmente, ela faz um atravessamento no nosso currículo, né? Todos nós, né, tentamos trabalhar através, então, dos textos, nos seus componentes curriculares, nos trabalhos de conclusão de curso, nas bolsas de PIBIC, né? na inserção dos nossos alunos nos grupos de pesquisa. Então, é a tentativa que faz. Claro que temos dificuldades, né? Bom, então, mesmo essas foram as possibilidades, eu sinto, concretas. Depois falaremos daquelas que um pouco mais difíceis de a gente operacionalizar. Mas, mesmo que nós tentávamos fazer o atravessamento, o desafio continua sendo de ultrapassar o campo disciplinar desses conteúdos que são trabalhados. Então, eles ainda tentam um atravessamento, mas ficam no campo disciplinar. Esse avanço que a gente tem. Uma outra que eu não coloquei, mas que eu quero também destacar, é a nossa grande defesa das questões da educação atravessando o nosso currículo. Como temos ainda o bacharelado e a licenciatura integrados na mesma proposta, então as questões pedagógicas é um atravessamento também do nosso currículo. Agora, quais são os nós que eu gostaria os nós que nós tivemos ou posso falar que temos? Por exemplo, a questão da saúde mental. A saúde mental, nós fizemos a proposta de atravessamento em todo o currículo e tivemos resistência, e tivemos que refazer. Então, é aquela coisa, é um passo adiante, um pouquinho retornar. Por quê? Porque, como a professora também lembrou, trabalhar os problemas primeiro,
né, as nossas relações, as nossas inter-relações, construir o espaço para depois tentar realmente transversalizar. Então, um dos grandes nós, eu aponto, foi a saúde mental, que nós não avançamos. Uma outra questão é a ética. A ética, que nos textos estudados aparece como a transversalização clássica hoje na enfermagem pontuada, é a ética. A ética, a bioética, né? E para nós foi realmente é ainda um nó. É um nó porque continua sendo disciplinar. Né? A saúde mental continua sendo disciplinar. O grupo apontou para transversalizar? Apontou. Mas tínhamos ainda que amadurecer, tínhamos, né, que nos conscientizarmos do que é realmente, apropriarmos desse conceito de transversalizar e dizer, são os limites que a gente viveu naquele momento. Acho que estamos agora, quer dizer, talvez em outro momento, e eu acho que o amadurecimento faz parte desse processo, e aí eu penso que a gente pode agora, talvez, avançar. Que um outro espaço que foi pensado nessa proposta pedagógica em avaliação são os núcleos de estudos e atividades interdisciplinares, que são os NEAs. Os NEAs existem na proposta pedagógica e a dificuldade que a gente tem ainda de operacionalizá-los. O que são os NEAs, que às vezes na proposta pedagógica ninguém nem conhece? Nós falamos, e a professora já falou várias vezes sobre a proposta pedagógica, mas acontece que às vezes os professores têm as suas dificuldades de estar, inclusive, presentes para nos ouvir. Né? Então, os NEAs, né, tem isso também. Né? Os nossos parceiros precisam ser parceiros de fato, né? Mas, enfim... Os núcleos foram pensados para estar em todos os períodos do curso, para que eles pudessem ter horizontalmente e verticalmente trabalhar as questões da transversalização. E nós tivemos um encontro do núcleo, né? Nós temos 9 momentos de formação. Então, nós teríamos 9 núcleos por cada um momento dessa formação, pensando no coletivo, ao início e ao final desse momento. E a gente tem dificuldade, esse é um outro nó. Então, nós temos espaços criados para discutir a questão do transversal. O problema agora é a gente implementar, rever, vamos criar novos cenários, novos espaços, mas eles já estão aí. Uma outra exemplo de possibilidade já existente no curso é a questão do estágio de preceptoria. Então, a preceptoria hoje é uma parceira nossa. Nós temos o nosso aluno em estágio curricular, por exemplo, a minha experiência no município de Itaboraí, a preceptoria de fato acontece. Né? Então, há uma troca, o aluno está o tempo todo absorvendo na realidade da realidade, o que a professora colocou. E os projetos tutoriais. Então, eu, como tutora do projeto PET Saúde, é uma outra experiência que também é extremamente rica para o aluno em formação e para nós profissionais também. O PET, que é a formação para o ensino através do trabalho, nós temos, então, eu, por exemplo, sou tutora, tenho 6 preceptores e 12 bolsistas no meu grupo PET. Então, o que acontece com o meu grupo PET? São levantadas questões de uma comunidade X, os preceptores são profissionais da rede que acolhem os nossos bolsistas e a gente, coletivamente, então, trabalha questões da demanda daquele território. Então, nós já desenvolvemos 2 seminários sobre o PET, e é um projeto do Ministério da Saúde, que tem aqui na escola, derivado também do ProSaúde, né, que foi um desmembrado do próprio ProSaúde, e é uma experiência rica. Lá nós, então, temos 6 cursos, os 12 bolsistas, 2 de cada curso da área da saúde, trocando em si. Realizamos, por exemplo, o evento em relação à comemoração do Dia do Idoso e agora do controle do diabetes também, todos construindo tecnologias em parceria. A nutrição dando o seu aporte, a enfermagem, a medicina, a educação física. Então, o quanto que isso é desafiador estar com alunos de 6 cursos da área da saúde em formação
discutindo as questões que demandam, que emergem dessa realidade.